O que eu vou apresentar hoje é sobre cotidiano, que faz parte do ciclo 3 Canções Simples. É o único ciclo de canções do Ronaldo Miranda, e essa é a última peça das 3 Canções Simples. Então, essa canção surge como uma opção também ao aquele repertório mais confortável para o cantor, né? Geralmente lida, canção francesa, em que o material tonal e o texto, geralmente sobre amor, sobre paixões e natureza, como as temáticas de Lida, né? Então, ao se deparar com um texto em prosa e não em poesia, que discorre sobre a vida moderna, e com música com materiais atonais, os performers têm que buscar outras ferramentas para essas escolhas interpretativas. E sabe-se que a música pode ser um poderoso gatilho para a criação de imagens mentais. Jocelyn in Westphal, eles sugerem que vários, como alguns gatilhos, né, como reflexo no tronco cerebral, condicionamento valorativo, contagem emocional, imagética visual, memória episódica e expectativa musical. O que vou me deter mais é nessa imagética visual. Enquanto os autores se detêm na imaginação visual que a música cria na recepção, na plateia, nesse caso eu quero abordar um pouco mais essas imaginação e essas cenas, imagens que se criam, que podem ser guia também na construção da performance, do intérprete, ao analisar o poema e ao analisar a música. Imagens mentais têm sido consideradas como gatilhos internos de emoções, e pesquisas têm revelado que imagens visuais associadas a diferentes emoções envolvem conteúdos imaginativos diferentes, bem como diferentes padrões de respostas psicológicas. Percebe-se que o estilo musical é especialmente eficiente em estimular a imaginação visual, e alguns estudos indicaram que imagens visuais podem ser eficazes em intensificar emoções na música. Então, essa relação me interessa muito, dessas imagens que a música evoca e como intérprete a gente pode usar para guiar também as escolhas interpretativas. A presente apresentação, né, ela se organiza. Primeiro, a poesia será clarificada através de ferramentas como análises poéticas de Antônio Cândido e Norma Goldstein, e, por meio dessa análise, essas imagens, né, que são sugeridas pelo texto também. Em seguida, visto a especificidade da linguagem musical, foi usada a teoria do conjunto de classes de notas, desenvolvida por Alan Forte e explicitada no livro do Strauss. Com base nessa análise e na própria performance, né, da experimentação prática, né, de tocar e performar, né, interpretá-la, foram construídas algumas sugestões para a performance. Então, é como uma ferramenta para propiciar elementos para o desenvolvimento de uma imagem artística, como Neuhaus fala, né, de uma narrativa mental guia que englobe essa compreensão poética, o entendimento da forma e da linguagem musical e a detecção também de problemas possíveis técnicos, né, visto que na canção o poeta, o compositor e os intérpretes colaboram na criação e na manutenção desse repertório. Antônio Cândido afirma que ler infatigavelmente o texto analisado é uma regra de ouro do analista. E a multiplicação dessas leituras suscita intuições que são combustível nesse ofício da interpretação de um poema e para um compositor também, né, o entendimento da musicalidade daquele texto e do conteúdo poético. Orlando Codar, que foi como é que volta? O poeta, né, que fez o texto, como disse o Ronaldo Miranda, é um amigo dos tempos de faculdade de Direito, que concluiu o curso de Direito, mas não atuou como advogado. Codar concluiu. Ele não concluiu, mas ficou amizade, e ambos seguiram por um caminho mais artístico, né, literário, musical. E nessa poesia cotidiana se vê exatamente a valorização de eventos cotidianos,
humor, ironia e incorporação da linguagem falada na literatura. Então, aqui nós temos o texto. Esse é o texto de Orlando Codar. Bom dia, vizinho. Como vão as coisas? A tua barba cresceu? Ou será que estou enganado? O teu regime acabou? Tu parastes com a ginástica? Me contaram do aumento do velho carro amassado que um dia enferrujou e não andou nunca mais. Me disseram que agora tu trabalhas de noite, mas que acordas muito cedo só para me contrariar. Eu, que teu pobre vizinho, de dia não te posso ver, só a janela cerrada e o cadeado na porta, que nem no teu coração. Então, algumas coisas que se ressaltam nesse poema. Ele é um poema lírico, na primeira pessoa. Eu, estou falando. Não é um narrador falando de um acontecimento externo a ele. A impressão é que o personagem cotidiano está falando com alguém que conhece, mas que, por alguma razão, ele não tem mais contato. Ambos os personagens do poema, o narrador e seu vizinho, estando esse presente ou não nesse local, eram amigos ou mesmo ex-namorados, amantes. Aí a gente pode imaginar qualquer coisa para criar essa cena, né? Como a primeira parte do poema é composta apenas de perguntas, o que parece ser um diálogo de perguntas simples se revela, na verdade, um monólogo, que não tem respostas, é simplesmente alguém perguntando. Na segunda parte, que começaria ali no verso 7, revela que toda informação conhecida por esse narrador vem de segunda mão. Ele só ouve falar, não foi o resultado de uma conversa direta com essa pessoa. Então, o personagem sabe sobre o trabalho do vizinho, me disseram que agora ele sabe do carro enferrujado, ele sabe da vida profissional, me disseram do seu aumento, é tudo uma informação em segunda mão. O narrador ainda é consciente dos hábitos de sono do seu vizinho. Me disseram que trabalhas de noite, mas que acordas muito cedo. De fato, tais fatos denotam, mais uma vez, o distanciamento entre o narrador e esse outro personagem, pois evidencia a necessidade de um intermediário para o acesso a essas informações. Como uma fofoca, né? Ele ouve falar. O pretenso vizinho parece não estar em situação boa, já que a barba cresceu, ganhou peso, seu carro morreu e está trabalhando à noite. No entanto, a distância entre ambos é ainda óbvia, dado um único contato que eles têm, é um barulho de manhã cedo. Na terceira e última parte do poema, o poeta deixa claro que o problema que o incomoda não é econômico, nem estético, nem sobre o trabalho noturno. Codar utiliza perguntas sem respostas e a necessidade de intermediários para retratar a verdadeira temática. O problema está dentro das pessoas. O problema é a solidão contemporânea, é o coração fechado, que não permite a entrada de outros. Então, essa poesia que começa superficialmente termina com uma imagem intensa dos tempos modernos, do cotidiano. O que começa com uma conversa banal termina com uma declaração surpreendente. A janela fechada, a porta com cadeado, simbolizam a inacessibilidade emocional do outro. Então, esse texto, mesmo começando despretensiosamente, ele une o que é patente com o que é latente, com o que é o esperado, com o inesperado. A música é provavelmente a mais universalista das canções para voz e piano, até então, do Miranda, em oposição a um nacionalismo puramente musical. Ela utiliza, da escola russa, o que nos lembra muito Prokofiev, um estilo irônico, sarcástico, com ênfase no aspecto rítmico. Do impressionismo francês pode-se ver a preferência por tons inteiros e escalas pentatônicas. E, finalmente, na segunda escola de Viena, é possível encontrar o uso do atonalismo livre, através de conjunto de classes de notas altamente simétricos. Essa é uma tabela da forma de cotidiano, que é uma forma basicamente binária, que é uma característica também nas canções, formas tradicionais, com alguma alteração. As principais seções mantêm uma simetria também, bem balanceado, de 42 e 49 compassos. E essas subseções são alternações do caráter obsessivo, calmo, e com uma citação da primeira canção também, o que faz um fechamento musical e uma coesão maior musical também.
Então, partindo para uma análise, utilizando a teoria do conjunto de classes de notas, pode-se ver em várias frases a opção por um tetracorde 4-25, que é um subconjunto da coleção de conjuntos de tons inteiros. E essa coleção é altamente simétrica para inversão, para transposição, e ela pode ser vista em várias outras partes, além da de 533 também, que é uma subcoleção da coleção de tons inteiros. Que aí pode ver, no final eu toco toda ela. A simetria é uma característica nas composições de Miranda, tanto no tamanho das frases, no tamanho das seções. Geralmente se pode delimitar claramente e equalizar essas partes. Uma constatação interessante é que esse tetracorde 4-18, que é uma tríade diatônica mais um semitom, que pode ser, né, invertido, ela serve, nesse exemplo, como uma simetria horizontal, sendo o vértice das notas mais graves, ao mesmo tempo que vertical, na colocação dos próprios acordes. Outra característica é a harmonia quartal, que é utilizada como motivo na linha vocal, também como nos acordes do piano. Tem vários que está exemplificado pelo tetracorde 4-23, aqui pelo pentatônico pentacorde 5-35, com essa construção quartal. Esse que também está ligado à construção quartal, é o tricorde 3-5, que ele se encontra ali na linha melódica, na construção do piano e como material originador, tanto como uma quarta com semitom, quanto uma quarta aberta mesmo ou sobreposta. Então, quais são as implicações disso? Saber que a canção está orientada por paletas musicais, né, cromática, diatônica, de tons inteiros, fornece uma abordagem diferente. Ao invés de tentar encontrar dominantes, tônicas e outros termos da harmonia funcional, os intérpretes podem buscar variedade em diferentes formas de enunciação, de mudança de sonoridade, de ataque pianístico, de pedalização. E, além disso, é útil para reconhecer a lógica por trás da sequência de blocos também de acordes que forma a forma da mão, e facilitando também a compreensão do texto e da memorização. A pedalização, característica que tem que ser muito bem controlada, visto que ela tem muitos ataques rítmicos, e tem que ser seco na parte obsessiva e na parte mais do calmo, do reflexivo, pode ser usado mais generosamente para construir exatamente essa sonoridade. O estilo vocal é parlato e altera para legato exatamente nas sessões também mais lentas. E agora essas imagens, entendendo essa indicação expressiva de obsessiva, no início, como uma marca realmente de interpretação, pode se imaginar um subtexto durante a introdução, que é uma introdução longa, que esse vizinho observa por trás da cortina, os seus hábitos, e observa esse vizinho. E durante essa introdução, o cantor pode ter essa imagem em mente e construir realmente uma cena, porque geralmente é um momento, introduções longas, poslúdios longos, interlúdios longos. São momentos em que um cantor tem que decidir o que fazer, o que pensar, né? Porque, diferente de nós, instrumentistas, que temos algum instrumento para abraçar, para estar envolvido, o cantor está de frente para a plateia e tem que continuar a sua interpretação e de frente para a plateia, sem cantar, sem abrir a boca. Então, nesses momentos, uma ferramenta útil é o subtexto, pensar o que está acontecendo, o que essa música está me dizendo. Aqui é exatamente a introdução, que ela é longa até entrar o Bom Dia Vizinho. Ela começa num mezzo-piano, que vai
crescendo até um glissando. Aqui tem assim, aqui. Até o glissando aqui, onde retorna. Esse tema obsessivo é a repetição de uma nota e volta para aquela nota, depois volta novamente o mesmo tema aqui, após o glissando. Então, é como se ele estivesse observando esse vizinho e fosse pego de surpresa e tentasse se recompor para começar a cantar e falar ainda, bom dia, vizinho. E como ele foi pego de surpresa, ele começa a falar meio nervosamente. E isso dá para se perceber como assim, a tua barba cresceu, ele vai para um fortíssimo de repente, e aí se contém. Ou será que estou enganado? Com notas mais curtas, mais num intervalo menor. E, novamente, essa perda de controle, o teu regime acabou e notas repetidas. Então, sempre tem essas alternâncias. Aqui a gente pode ver, vai ter provavelmente um problema na respiração do cantor, que é uma sequência longa, né, de me contaram do aumento do velho carro amassado que um dia enferrujou e não andou nunca mais. Musicalmente, ele teria duas opções, ou respirar provavelmente aqui, ou tentar realmente chegar até o final, que é a terminação de toda essa construção. Mas ele tem que realmente, depende muito da habilidade técnica, do andamento e de tudo isso, como ele vai fazer essa respiração. A primeira seria realmente aqui, que, por causa dessa colcheia, que daria um tempo para até pegar mais ar, tecnicamente também, para esse fortíssimo que vem depois e vai ficar se repetindo. O efeito que o Miranda também acrescenta a essa música, um efeito expressivo muito interessante, é o glissando da voz, o glissando que tanto acontece na voz quanto no piano. Na voz, ele impressa tanto um desconcertamento por ter sido, de repente, pego de surpresa, quanto um caráter indolente mais no final. Aqui, quando ele fala da janela cerrada, e aí tem um glissando descendente, e o cadeado na porta, nesse mesomorfo e num clima, num andamento mais reflexivo. Aqui é a citação para uma coesão musical da primeira canção, que é a canção Visões, e depois volta de novo o obsessivo do começo. Uma sugestão, na verdade, né, para interpretar esse final da parte pianística, é que após um crescendo e um glissando forte, a gente termina a peça e o ciclo no meio piano com staccato. Pam, pam, pam. Bem, o que pode ser interpretado também como sei lá, vi, no final de tudo isso. É assim que as coisas são. Queria pedir para tocar uma vez ela inteira. Nessa gravação é a Carol McDavid, que foi para quem foi dedicada o ciclo, e o maestro Miranda, ao piano. Na década de 80. Volta para a apresentação. Bom dia, vizinho. Ou será que estou enganado? A energia acabou. Tu paras de ginástica. Me contaram do aumento do velho carro amassado que um dia enferrujou e não anda nunca mais, nunca mais, nunca mais. Me disseram que agora tu trabalhas de noite, mas que
grita, pobre vizinho. De dia não te posso ver. Sua janela cerrada e o cadeado na porta. Menino teu coração. Só para concluir, ao deparar com um texto, pode parar, em prosa e não em poesia, que discorre sobre temas da vida moderna, ferramentas diferenciadas devem ser utilizadas. E uma das ferramentas seria a análise, além da análise do poema e do entendimento do conteúdo poético, uma análise também harmônica, utilizando a ferramenta mais adequada àquela linguagem, obviamente, e a criação de imagens mentais, como uma narrativa mental guia para o intérprete durante aquelas partes, não só do piano, mas o cantor também, saber exatamente quem é ele naquela cena que está sendo posta naquela canção. E, ao utilizar essa abordagem interdisciplinar, buscou-se uma compreensão mais profunda do objeto músico-poético, que é a canção, objetivando evocar a imaginação visual do intérprete como parte integrante da construção de uma imagem artística da peça, juntamente com a análise musical e textual. Muito obrigada.